Olá, meu nome é Weber Risse, eu sou professor de odontologia da Unesp de Araraquara e estou aqui para abordar um tema muito interessante e que pode mudar a sua prática clínica nesse ano de 2021. Eu quero falar um pouquinho para você de odontologia digital e mostrar como foi a minha decisão em escolher digitalizar vários processos dentro da minha clínica. Essa não é uma aula de cunho mercadológico, pelo contrário, eu estou aqui voluntariamente expondo a minha opinião depois de ter estudado e trabalhado vários sistemas, porque a minha decisão em adquirir um scanner de uma empresa chamada Medit, comprado no Brasil através do distribuidor Smart Dent. E é isso que eu gostaria de passar aqui, uma experiência clínica aliado a uma questão científica de análise, a qual eu fiz antes desta compra para que eu pudesse ter certeza do investimento que faria. Então, justamente por não encontrar vídeos desta natureza, é que eu resolvi gravar esse vídeo ajudando outras pessoas que podem, em 2021, utilizar este ano como um ano da virada, um game changer na sua odontologia por meio desta aplicação, deste novo conceito que pode ajudar você a realmente otimizar e muito os teus trabalhos na tua clínica. A nossa conduta aqui é mostrar desde a história até realmente bases científicas de escolha de um scanner intraoral. O que a gente tem no desenvolvimento dessa tecnologia? Aparentemente uma tecnologia nova, revolucionária, mas quando nós vamos para a ciência, quando nós vamos para a literatura e vamos para a história, nós vamos ver que ela não é tão nova assim. Este é considerado o pai do sistema CAD/CAM, ou dos sistemas CAD/CAMs, Dr. Patrick Hanratty. E este doutor, o que ele fez na década de 50 foi, através das suas pesquisas e dos seus estudos, começar a pensar nesta possibilidade e colocar isso em prática a ponto dele ser convidado a trabalhar em empresas como a General Electric e a General Motors para poder aplicar esse conceito CAD/CAM. Nós estamos falando de 1957, aonde ele iniciou todo este conceito. Veja que interessante, em 2012, um estudo da Universidade da Califórnia apontou que 70% de todos os sistemas CAD/CAM atuais ainda têm raízes nesse código original de Hanratty. Então é muito importante nós conhecermos essa base histórica, ela não é uma tecnologia tão nova quanto se pensa, mas hoje nós estamos vendo total possibilidade de ingressarmos e emergirmos como comunidade odontológica nesse tipo de tecnologia dentro das nossas clínicas. O segundo nome muito importante na história é de Ivan Sutherland, onde ele conseguiu pegar essa ideia e colocar isso na forma de um desenho gráfico através de um software chamado Sketchpad. Esse software foi o que abriu ou que baseou as modelagens 3D atuais, aonde ele permitiu com o seu software desenhos dentro de um computador. Não eram só mais números e letras, e sim desenhos, formas geométricas. Devemos isso a Ivan Sutherland. É muito importante saber que isso acontece na década de 60 e esse princípio todo estava sendo desenvolvido em grande ênfase no MIT, nos Estados Unidos. E ali nós vamos ver que se torna um grande berço de cérebros desenvolvendo princípios de tecnologia 3D, porque você tem ali um grupo de pessoas que desde a década de 60 está focado em trabalhar nesse tipo de processo. Mas a odontologia vai ter estas bases consolidadas no final da década de 70 e especialmente no ano de 83, quando François Duret consegue colocar em prática, dentro do dia a dia clínico, o escaneamento e o processamento de peças protéticas. Veja, em 83, François Duret consegue escanear e fresar em 40 minutos uma coroa lá no seu consultório na França. Eu quero que você acompanhe esse vídeo histórico, onde isso chamou tanto atenção que a imprensa se deslocou até o consultório de François Duret para poder ver o que esse dentista francês estava revolucionando e fazendo com uma odontologia que não moldava, e sim escaneava e fresava peças em 40 minutos.
everyone is born with a perfect smile. And while some are happy to live, at last change is in the wind. And ironically, it's here just outside Vienne in central France, where dentistry is undergoing its next revolution. It's finally putting its money where its mouth is, and has come up with a process that designs and fits a dental crown in just 40 minutes. Ok. Bon, alors maintenant on va regarder un petit peu tout ça. This is Dr. Francois Duret. Over 15 years ago, he imagined a computer that could design and automatically manufacture crowns. The result of his insight is at last being put into practice. It's a CAD-CAM system, that's computer-assisted design and computer-assisted manufacture. It allows Dr. Duret to design, manufacture and fit a crown in his own surgery in just one sitting. It's one thing to design an object from scratch on the screen and then manufacture it, but it's quite another to design something as individual as a tooth to fit inside a person's mouth. So this camera or probe was developed to take a series of photographs inside the patient's mouth. That photograph is translated into digital data, which in turn is transferred to a computer that constructs that data into a 3D image on the screen. It's not enough for Dr. Duret to examine the tooth in isolation. This camera allows him to see the nearby teeth in both the upper and lower jaws, so he can make sure the new crown won't interfere with the patient's bite. The computer analyzes the data and produces an image on the screen of a crown to fit this tooth. The dentist can also modify this to fit in with surrounding teeth and to match up chips and the like, so both sides of the mouth are the same. Once the design is decided, automation takes over. This is the other revolutionary stage of the process. Traditionally, crowns have been made by pouring hot liquid, usually gold or platinum, into a mould. But in this process, the false tooth is actually carved, and that's given Dr. Duret the opportunity to develop a brand new material that's stronger and therefore longer lasting. It's the white bit here, and it's called a Ariste, and it's carved using the CAM half of the process, which is computer-assisted manufacture. A Ariste is a mixture of a commonly used dental material called composite, refined glass fibre and ceramics, a combination that gives it a very strong internal structure. It's strapped into the micro-milling machine, a digitally controlled device that carves the material at very high speed. The machine selects its own tools and carves first the top of the crown, then the underside. And here it is, the almost finished tooth. All it needs now is a little refining around the edges and some hand colouring so that it resembles the surrounding teeth. That's not bad for just 30 minutes. Close your tooth. Okay. Okay, it's finished now. Please, you can see. How does that feel? It's very nice. That didn't take very long. No, it was a short time. And you won't have to come back again. No, I think I won't need to come back here. Crowns are just the beginning. Dr. Duret hopes that within 10 years, complete sets of dentures will be made using the CAD-CAM technique. The equipment is transportable and therefore adaptable to existing dental surgeries. After 15 years of hard work, Dr. Duret is confident his crowning glory will revolutionise dentistry. Crowns, bridges and dentures will be cheaper, faster to produce and fitted in an instant. It's very important, of course, and I think with CAD-CAM you can obtain a good smile in a very short time. New teeth while you wait. That's quite a concept. That's all from this edition of Beyond 2000. Então você pode ver aí como essa tecnologia já existia com aplicabilidade há 40 anos.
Imagine o que evoluiu nesses 40 anos, o que nós conseguimos e aonde ela chegou hoje. Mas houveram novos desenvolvimentos. Nós temos o desenvolvimento do sistema Procera com Matt Anderson, que criou um sistema de escaneamento com um foco laboratorial por meio de um scanner de contato. Isso já mais recente, onde nós podemos ver em 1983 e realmente a sua evolução para a década de 90 neste sistema que se consolidou dentro da empresa Nobel, onde eles trabalharam por muitos anos com um sistema que produzia próteses através de escaneamento de troquéis. A grande revolução em nível industrial, chegando ao consumidor final e popularizando-se no início de um processo em que os dentistas poderiam ter acesso a essa tecnologia, acontece com Werner Moorman, onde através do sistema CEREC, ele coloca esta possibilidade dentro dos consultórios odontológicos. Isso foi desenvolvido na Universidade de Zurique, na Suíça, e aí sim esse sistema agora começa a entrar de forma mais significativa nos consultórios odontológicos no final também da década de 80, começo da década de 90, com o sistema chamado Sistema CEREC. Como é que nós estamos hoje? Hoje passaram-se 40 anos e nós temos diversos scanners no mercado. Diversos scanners que muitas vezes dificultam ao clínico uma tomada de decisão. Se nós olharmos a gama de scanners que nós temos hoje, sem sombra de dúvida, nós estamos falando de uma tecnologia extremamente adequada dentro de qualquer um desses sistemas. Todos são muito bons scanners, todos permitirão que o clínico faça um bom trabalho, mas o meu foco aqui hoje, como eu disse no início dessa aula, é dizer por que a minha escolha foi especificamente pelo Medit, juntamente com a implantação de um fluxo digital com a Smart Dent. O que me chamou a atenção na história desta empresa? Esta empresa é uma empresa fundada por um pesquisador do MIT, um berço de desenvolvimento nos sistemas CAD/CAM. E por isso nós sabemos que aqueles que ali congregam, aqueles que ali trabalham, aqueles que ali estudam, nós estamos falando de cérebros que trabalham intensamente com esta tecnologia para diferentes aplicabilidades. E é muito interessante saber que essa empresa parte de um fundador que teve esse trabalho dentro desse centro, que é o professor Dr. Min-Ho Chang. Quando nós olhamos o seu currículo, nós vamos ver ali a sua formação em engenharia mecânica, especialmente o seu trabalho dentro da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, e especialmente também o seu trabalho no MIT, e com o foco em impressões 3D, algoritmos e uma série de coisas que envolvem este ramo dos sistemas CAD/CAM. E aí ele funda a Medit, uma empresa que apresentava soluções industriais de escaneamento com uma tecnologia revolucionária à época, com scanners de alta capacidade, trabalhando em diferentes setores industriais. E você vê isso até hoje, uma empresa que tem foco também em scanners de nível industrial para diversas aplicabilidades. E aí quando você analisa essa história da Medit, nós vamos perceber que essa empresa, fundada no ano 2000, portanto uma empresa já com tecnologia inovadora e mais recente, ela começa a trabalhar exclusivamente sistemas de scanner e vem evoluindo. Evolui com um dos melhores scanners 3D para o mercado industrial, um scanner que revolucionou esse tipo de trabalho CAD/CAM para mercados industriais, e a história avança e eles então entram em 2008 no mercado dental, percebendo que havia ali um grande nicho a ser trabalhado, já que eles detinham uma tecnologia totalmente inovadora e com altíssima qualidade nos sistemas industriais. A história mostra que em 2013 eles lançam o primeiro scanner de bancada com luz azul, um scanner que favorece muito qualidade, precisão e rapidez do processo. Depois, em 2015, eles ganham o prêmio, têm o reconhecimento de terem o scanner mais rápido de bancada e industrial que se tinha conhecimento até então. Em 2015 eles ganham isso por esse processo totalmente desenvolvido dentro da empresa, e aí, obviamente, é hora de entrar no mercado intraoral, e isso é feito
em 2017 para 2018 com o scanner i500 da Medit, um scanner intraoral que trazia todo este know-how que a empresa trabalhou ao longo de todos esses anos, desde a sua fundação no início dos anos 2000, até chegar neste ponto de oferecer algo que fosse realmente revolucionário. E quando nós olhamos esse scanner, nós percebemos que ele realmente faz uma revolução no mercado mundial. Isso me chamou muita atenção, porque quando a gente olha o mercado mundial, nós como professores muitas vezes viajamos fora para congressos, para palestras, e você conversa com um colega de outro país e diz: e aí, como é que está a questão dos scanners aqui? E eu só escutava o nome i500 Medit nesses últimos 2, 3 anos, a partir de 2017, e muitos dizendo que haviam adquirido esse scanner estavam extremamente satisfeitos. Começou a me interessar a história da empresa, nós fomos buscar alguns detalhes e vários consultores de mercado falavam que esta empresa seria a Google do mercado odontológico, porque ela estava revolucionando o mercado com um scanner de altíssima qualidade e com alguns conceitos que eram totalmente diferentes das empresas que já estavam dominando o mercado de scanner intraoral, como redução significativa de preço para a entrada do produto, mostrando altíssima tecnologia quando comparado com os produtos de mesma qualidade de concorrência, mas especialmente com a evolução do software depois de entregarem um hardware extremamente confiável, pronto para o seu usuário e dando ao seu usuário algumas características que nós vamos ver ao redor dessa aula, ao longo dessa aula, mostrando o porquê esse scanner revolucionou e se tornou um dos scanners mais vendidos do mundo em questão de 2 anos. O que essa empresa tem e que ela oferece, como ela chama a atenção dos seus usuários? Ela está presente em mais de 70 países, tem 130 parceiros distribuídos ao redor desses países, com mais de 12 mil usuários já utilizando os sistemas Medit, chegando a crescer 122% em um único ano. Para você que investe em mercado financeiro sabe o que é isso, entende que uma empresa que cresce nesta velocidade só pode ser uma empresa que tem algo de sucesso a oferecer, e ela oferece um sistema aberto com um custo insuperável. Olha só que interessante quando eu fui buscar qual era a missão dessa empresa, entender o que o seu fundador tinha como missão. Me chamou muita atenção essa declaração do Sr. Min-Ho Chang. A Medit existe há quase 2 décadas e acredito que isso se deve ao nosso foco nos fundamentos. Eu, como professor, sempre defendi os fundamentos, a base, um alicerce sólido para você construir novidades, construir conhecimento. E ele está falando exatamente isso. A Medit investiu em fundamentos, algo que seria útil não para um curto espaço de tempo, mas para um longo prazo. Na opinião, como ele disse, o sucesso leva tempo. E ele trabalhou isso aos poucos. Administrou uma empresa com este conceito extremamente interessante, não como um velocista que queria apenas apresentar algo que pudesse ser vendido de forma rápida, fazer assim o seu crescimento de capital e de repente não se manter no mercado. Mas ele fez algo como um maratonista, foi criando aos poucos, consolidando o seu produto, consolidando a sua tecnologia, inovando no seu processo para que ele pudesse entregar algo que valesse a pena ao usuário final. Então hoje nós vemos que a empresa entrega um produto que tem um conceito de hardware, de equipamento extremamente sofisticado, à frente de muitos outros scanners já presentes há muitos anos no mercado e que agora você vai vendo aprimoramentos em alta velocidade do software que gerencia esse scanner. O que esse scanner tem de diferente que me chamou a atenção? Como eles investiram muito em aprimoramento de hardware, eles entregaram um equipamento altamente sofisticado que concorre com os scanners mais caros hoje no mercado, no mesmo pé de igualdade. Porém, agora o que eles estão apresentando rotineiramente, praticamente a cada 2 meses para os seus usuários, são inovações de software extras para o processo de escaneamento, que é um processo totalmente aberto e livre de uma série de entraves, como nós vamos ver ao longo dessa aula. Ponta extremamente pequena, alta precisão, nós estamos falando de precisão de 4,2 microns, 50 microns para coroas unitárias
e para algumas áreas mais específicas de 100 microns numa arcada total, isso em variações já com desvio padrão. 2 câmeras de alta velocidade de captura, realmente ele é extremamente veloz na captura das suas imagens, cores vivas e precisas, captura em alta resolução, você pode optar por fazer a captura em alta resolução e confortável por ser o scanner mais leve do mercado nesta categoria de scanners de alta performance. Aqui você tem um comparativo com outras excelentes marcas, mas mostrando aqui justamente a questão do peso. Então, além de eu ter a ponta pequena, quando você compara a ponta deste scanner, chegando a ser 25% menor, o que facilita muito escaneamentos laterais, escaneamentos posteriores em áreas distais, especialmente em pacientes que tenham um tecido adiposo maior na área de bochechas, facilitando o conforto do paciente e também para o dentista na leveza ao empunhar esse scanner e fazer o processo de escaneamento. Na captura e compartilhamento, ele tem um sistema muito interessante chamado MeditLink, onde você tem uma série de possibilidades de trabalhar não só com os seus pacientes e o seu cadastramento de pacientes, mas interagir em equipe, interagir com laboratórios parceiros, interagir com outros profissionais que completam a sua equipe, tudo isso através do MeditLink, uma plataforma livre, gratuita. Mesmo aqueles que não têm o scanner podem acessar e cadastrar, baixar este programa ou fazerem uso através da própria nuvem e podem assim conversar com usuários que tenham o scanner, fazendo compartilhamento de casos e com diversas ferramentas, como nós vamos ver também. Aqui você tem a tela do iScan, onde todo o processo é escaneado, primeira fase, e depois isso é aberto no MeditLink, onde todo o processo pode ser agora encaminhado para um laboratório, encaminhado para um parceiro, encaminhado para um colega, para que o estudo de caso possa ser feito de forma mais completa. O que é muito interessante, quando você compartilha isso através do MeditLink, você tem a possibilidade de fazer reuniões virtuais em alta qualidade, onde através de comentários, usuários que estarão aqui num tratamento ou num planejamento multidisciplinar, falando sobre o caso através de um chat, visualizando os escaneamentos e tudo aquilo que você tem na pasta desse paciente e com uma ferramenta muito usual e fantástica que é a live, onde você ao clicar ali, você pode fazer anotações, pode girar o modelo e todo o grupo vai assistindo tudo isso em tempo real, onde essa discussão se torna altamente favorável a obter um planejamento adequado para o seu paciente. Como a Medit chega no Brasil e como ela entra no mercado brasileiro? Uma preocupação que eu sempre tive. Como esses equipamentos de alto custo dão um suporte aos seus usuários? Isso me preocupa muito para saber se eu não vou ter problemas, tanto em manutenções, em suporte, em cuidado entre empresa e usuário. Isso é muito importante e no mercado brasileiro eu fui, antes de fazer a aquisição, saber como a Medit estava dentro do mercado brasileiro e qual era o seu distribuidor aqui no Brasil. Foi quando nós chegamos em contato com a Smart Dent, uma empresa que tem um know-how em soluções tecnológicas criada em 2009, portanto uma empresa que não é recente no trabalho com tecnologias pioneiras dentro dos sistemas digitais, e em 2009 essa empresa é fundada com o ideal de tornar-se uma empresa de tecnologia, integrando por meio destas ferramentas clínicas e laboratórios. Este é o DNA da Smart Dent. Isso me chama a atenção porque é uma empresa que foca nesse tipo de processo. Em 2011, ela torna-se distribuidora exclusiva no Brasil e traz a marca para o Brasil. Nós estamos falando de uma empresa que está há 10 anos com a marca Medit no Brasil. Distribuidor pioneiro e exclusivo nesse primeiro momento, trazendo a marca, trabalhando a marca, consolidando a marca para que em 2018 tivesse aqui no Brasil vendas do i500, esse scanner revolucionário que ao entrar no Brasil em 2018 revoluciona o mercado e coloca essa empresa a fantásticos faturamentos de 50% ao ano, utilizando de todo esse know-how, de suas tecnologias que são colocadas à venda no seu portfólio. O que esta empresa tem em relação aos seus usuários?
mais de 10 mil atendimentos no Help Desk até hoje, e com mais de 1.000 clientes ativos. Isso foi um ponto que eu consultei a empresa antes de fazer a aquisição para saber se eu teria realmente um suporte adequado desta empresa mediante o alto investimento que se faz em scanner intraoral e em sistemas digitais. E o que essa empresa também apresentou e que me encantou a ponto de pedir a eles um orçamento e que eles implementassem então um sistema totalmente digital dentro da minha clínica. Eles trabalham com scanner de bancada, com fresadoras, com impressoras, diversos tipos de impressora, impressoras de alto fluxo, impressoras para fluxo de consultório, linhas de resinas para impressão, softwares de escaneamentos faciais, softwares de planejamento, softwares odontológicos em várias áreas, mas especialmente me chama a atenção esse software chamado Exocad, onde a Smart consegue entregar para os seus clientes toda a sua gama de tecnologia integrada, todo o seu portfólio. Isso me chamou a atenção. Num primeiro momento, a minha busca era pelo scanner, mas depois eu comecei a perceber que daria para fazer muito mais com um baixo custo de um pós-investimento depois do scanner. Hoje as impressoras 3D revolucionando o mercado, sistemas de desenho com inteligência artificial, com rapidez de performance, e isso foi um fator de muita importância e muito decisivo na minha escolha por criar dentro da clínica um fluxo digital onde nós pudéssemos gerir várias partes do processo sem precisar, num primeiro momento, de um laboratório externo. Escolhemos então o Medit i500, que tem uma série de fatores para trazer para a nossa clínica, para trazer para os nossos consultórios uma tecnologia agregada. Eu entendo a tecnologia como uma ferramenta. Não acho que ela é um fim em si mesmo. Ela é uma ferramenta em que um bom profissional, um profissional que domina processos analógicos, que domina conceitos, que domina a abordagem integral do seu paciente, ele simplesmente tem uma curva vertiginosa de aumento de produção e de qualidade produtiva quando ele alia tecnologia aos seus processos. E esta curva, para esse tipo de profissional, se torna muito rápida. Então, está na hora de aliarmos essa tecnologia, uma tecnologia que se desenvolveu por 40 anos, é hora dela se consolidar, é hora de nós vermos ela entrar em alta profusão nos mercados odontológicos de diversos países e revolucionar também a maneira como nós abordamos o nosso paciente. E eu costumo dizer que tecnologia é algo que, se nós não nos adentrarmos e não nos rendermos a ela como uma ferramenta, como uma aliada, nós ficamos fora desse conceito. Ficamos muitas vezes deslocados desse processo, à margem desse processo, e isso não é bom para profissionais que querem manter-se na vanguarda da odontologia contemporânea. A nossa geração está vivenciando uma revolução. Eu dou aula para alunos do 5º ano e digo isso para eles todas as vezes. Vocês estão vivenciando uma revolução. Eu, quando estava na fase que vocês estão, a odontologia tinha revoluções, mas a gente trabalhava tudo muito analógico. Hoje vocês têm diversas ferramentas, vários facilitadores, é preciso focar, é preciso implementar um plano de investimento para que você adentre já numa odontologia totalmente diferente, totalmente futurista, capaz de modificar a relação dentista-paciente de forma muito, muito instantânea e também de forma muito produtiva. Nessa geração nós vimos muitos aprimoramentos tecnológicos, internet, telefonia. Você não se imagina mais utilizando um telefone como esse. Hoje os smartphones fazem parte da nossa vida cotidiana e o futuro vai ser de supercomputadores que vão estar na palma de nossas mãos, bem como computadores que até um certo ponto já estão se tornando mais obsoletos. Muitos estão fazendo vários processos nos seus próprios smartphones. Os desktops já deram lugar aos notebooks, que já estão dando lugar aos superpads. E, de certa forma, essa revolução não para. E esta revolução, ela faz com que o consultório odontológico também precise estar nessa vanguarda, não fique atrás. Eu conversei com vários profissionais de 30, 40 anos atrás. Eu disse, o que revolucionou a odontologia na época que você se formou? E muitos deles me falam desse equipamento aqui. Raio-X. Muitos deles dizem, olha, era uma fortuna o preço de um raio-X. Mas quando você adquiria um raio-X,
Você ia lá naquelas placas de bronze que você tinha na porta das clínicas dos cirurgiões com os nomes gravados, você poderia colocar ali: aqui faça uma odontologia com raio-x. Esta odontologia tem um aparelho de raio-x. E quantos dos pacientes não buscaram essa odontologia por entenderem que estes dentistas estavam na vanguarda? Eles não mais adivinhavam, eles viam através das estruturas. Eles enxergavam com mais precisão e diagnosticavam com melhor precisão. E isso revolucionou totalmente. Agora, hoje, é impossível fazer uma odontologia sem um raio-x dentro da sua clínica. Esta revolução, ela é uma revolução que mudou o conceito da época para que, numa cidade, às vezes nem tão grande, muitos dissessem: eu vou buscar o doutor fulano de tal porque ele lá faz uma odontologia com raio-x. E hoje nós vivenciamos de novo mais uma revolução no setor de equipamentos. Mais uma revolução onde você não precisa só pôr na placa, você pode divulgar isso de forma a catapultar, de forma a tornar isso conhecido para os seus clientes, através de mídias digitais, mostrando para eles: olha, eu faço uma odontologia que oferece equipamentos que, aliados ao meu trabalho, as minhas mãos e a minha mente, podem favorecer muito o plano de atendimento. Podem favorecer muito o propósito que eu tenho de dar qualidade aos meus atendimentos. Essa é a revolução que nós estamos vivendo hoje, mais uma vez, na odontologia. Por isso que eu disse no começo dessa aula, 2021 é um ano, é um game changer, é uma virada de jogo que todos nós podemos fazer neste padrão de odontologia digital, oferecendo uma revolução dentro das nossas clínicas. Assim como o raio-x revolucionou esse processo, hoje, tomógrafos, scanners e, atualmente, inteligência artificial, estamos vendo o impacto disso e esse impacto cada vez maior. Eu costumo estudar muito a questão de diagnóstico, prevenção é algo que me encanta muito, e eu vim acompanhando o desenvolvimento de inteligência artificial e vendo que ainda em muitos momentos o ser humano era superior à inteligência artificial, por exemplo, no que tange a diagnóstico de lesões. E um estudo me chamou a atenção há 2 anos atrás. Pela primeira vez, eu vi um estudo publicado em revistas indexadas, mostrando que a inteligência artificial tinha superado uma banca de radiologistas no diagnóstico precoce de câncer de mama. Pela primeira vez, a inteligência artificial conseguiu identificar um câncer de mama num estágio altamente precoce, onde seres humanos, numa banca de um colegiado, não conseguiu. Isso mostra que nós não podemos fechar os olhos para este processo. Este processo tem se aprimorado anualmente e tem tornado, sim, os nossos procedimentos e a nossa vida muito mais fácil. O que são os sistemas CAD/CAM? Talvez você que esteja assistindo essa aula saiba muito bem o que é isso, mas eu queria também falar com aqueles que estão pela primeira vez se inteirando. Sistemas CAD/CAM são sistemas, isso são 2 siglas, Computer Aided Design e Computer Aided Manufacture, que significa desenho assistido por computador e manufatura assistida por computador. Então, planejar, isso vem da nossa mente, vem dos nossos conceitos, mas colocar isso num desenho, assim como um técnico encerava. Não adiantava nada ele ter habilidade manual para fazer um enceramento se ele não tinha conceitos de oclusão, conceitos relativos à estética do paciente, estética personalizada, e isso hoje nós vemos nos sistemas CAD/CAM. Eles vão nos ajudar, vão substituir ferramentas analógicas, mas são ferramentas que nas mãos de bons profissionais podem revolucionar a prática. E o que nós temos hoje dentro desse processo? O design. Desenhar tudo isso numa tela de computador, um gotejador e uma cera substituída por um mouse e por um sistema de gotejamento virtual, por quadradinhos com ferramentas virtuais. Isso é o design. Tudo feito e assistido por computador para que também a manufatura possa ser controlada através desse processo, de forma muito precisa, onde ela pode ser subtrativa, ou seja, a partir de um formato remove-se estrutura para se chegar numa forma real, ou aditiva, onde nós temos as impressoras 3D. Então eu posso ter um processo CAD/CAM, um processo CAM subtrativo através de fresagem ou aditivo através de impressoras. Na minha opinião, nós vamos ver revoluções acontecerem daqui para frente nos sistemas aditivos.
São sistemas de baixo custo, de baixa manutenção e que têm um potencial espetacular dentro de uma clínica, como já se faz hoje, modificando totalmente o fluxo dentro de um processo reabilitador oral. Assim nós podemos transferir tudo isso do real para o virtual. E como é que isso acontece? Isso acontece através do escaneamento 3D. E é aqui que entra esta ferramenta, este equipamento tão importante. O que é o escaneamento 3D? É um processo de análise de um objeto ou ambiente do mundo real para recolher dados da sua forma e possivelmente a sua aparência. Os dados então são recolhidos, sendo utilizados para construir modelos digitais. Então é transformar o que você está vendo no real em algo muito preciso dentro de um modelo digital. Isso é feito através da formação do que nós chamamos de malha, da malha tridimensional, essa malha poligonal que coleta uma série de faces definindo um objeto tridimensional no campo da computação gráfica, modelando assim esse objeto. As faces normalmente são constituídas de triângulos ou de quadriláteros. Você vê aqui uma malha formada, criando todo o detalhamento, chegando, como nós vimos logo no início desta aula, a precisões, a pontos de precisão de 4 micrômetros. E isso para nós é fantástico, porque você, dentro da prótese, lida com altíssima precisão, e saber que esses scanners conseguem atingir esse ponto de precisão, isso sem sombra de dúvida é muito fantástico. E o que um scanner pode fazer por cada um de nós hoje? Ele pode escanear dentes, gengiva, face, próteses, componentes, dispositivos, moldagens, pode moldar o seu paciente, pode fotografar o seu paciente como uma câmera intraoral, ou seja, é um dispositivo que abre um leque muito grande de diversas possibilidades dentro do consultório odontológico. E qual a diferença de trabalhar com moldagens reais, físicas, para moldagens virtuais? Veja, biossegurança. Vivemos numa época em que isso cada vez mais vai ser algo de alta exigência dos nossos pacientes. Nós tínhamos e sempre tivemos como dentistas grandes cuidados com biossegurança, mas quando a gente faz um escaneamento, todo o processo se torna virtual. Não vai mais um molde, não vai mais um modelo, o técnico não trabalha num modelo. Tudo aquilo que poderia vir de algo contaminado e chegar até um técnico, isso agora vem de forma virtual, e virtualmente ele não traz nenhum tipo de contaminação. A biossegurança nesse processo é extremamente forte, extremamente consolidada. Precisão. Precisão porque nós estamos falando de eliminar etapas onde pode haver distorções dimensionais. Então você não tem mais contração de material, contração do gesso, colocou água de mais, água de menos, vazou o gesso, deu bolha. Você está vendo tudo ali real, formado na sua frente, já fazendo uma análise de qualidade daquilo que você está obtendo com o escaneamento. Menor sensibilidade por causa disso. Portanto, as chances de erro são muito menores. Um escaneamento não tem um material soltando da moldeira, um escaneamento não tem um rasgamento de uma meia, não tem uma bolha na superfície oclusal ou no sulco central. Tudo isso você pode ver através do processo em tempo real, por isso ele é versátil. Ele se torna versátil. Em si, per si, você consegue ver tudo que você está fazendo ali na tela, com mapas como tem o Medit, de reabilidade, de confiabilidade daquilo que você está fazendo, mapas que mostram realmente se o que você está fazendo está gerando uma malha correta, confiável. E o Medit tem esse Reability Map, que é uma ferramenta fantástica para mostrar para você, olha, ao vivo, tá bom o que você está fazendo. Agilidade, porque hoje eu coloco o fio e uma vez afastado, lembre-se, o scanner só captura aquilo que você vê. Então, o princípio continua igual, eu preciso afastar. Afastei, isso eu estou falando de preparos subgengivais. Uma vez afastado, em 5 a 10 segundos, este scanner captura todo esse preparo com alta qualidade. E eu estou vendo na tela aquilo que levaria 7 a 10 minutos para um material de moldagem. Se for uma silicone de adição, mais 1 a 2 horas de descanso para evitar a incorporação de bolhas de hidrogênio, e depois 40 minutos a 1 hora de vazamento de gesso. Nós estamos vendo tudo isso em tempo real, em real time, ali na sua tela. Essa agilidade é fantástica dentro dos sistemas digitais. Redução de custos,
porque este equipamento tem o seu custo, mas ele vai eliminar uma série de outros. Vai favorecer ganho de tempo clínico, o bem mais precioso que nós temos no nosso consultório. E estabilidade dimensional. Eu posso mandar isso para fora do Brasil, posso mandar isso para equipes multidisciplinares ao redor do mundo. Isso pode ser analisado depois de 1, 2, 3 semanas, porque ali nós mantemos a precisão. Não há as distorções que nós vemos em moldes feitos com materiais elastoméricos. O que a literatura fala sobre esse scanner? Fiquei muito preocupado em tentar buscar quando eu queria tomar uma decisão de investimento. O que a literatura fala sobre esse scanner? A empresa me parece interessante, o seu distribuidor no Brasil tem um know-how interessante, mas esse scanner, diante dos bons scanners que temos no mercado, aonde ele se posiciona na literatura? Veja, lançado em 2018, um ano para um tempo hábil de um bom estudo científico. Nós temos que coletar artigos de 2019 e 2020 para frente. Foi isso que eu fiz. Vá lá para o PubMed, vá para outras bases de dados científicos e faça o levantamento, veja por você mesmo, estudos de 2020, final de 2019, início de 2020 até agora, onde nós temos tempo hábil para um pesquisador entender este scanner, tal qual já entendia de outros, e então fazer um estudo confiável. E aí sim nós temos ali uma gama de estudos. Eu quero que você faça isso por si, se você é um pesquisador também, e verifique o que a literatura mostra sobre o i500. O que nós encontramos? Nós encontramos um scanner de altíssima precisão, de altíssima qualidade. A literatura mostra, quando nós verificamos precisão em superfície e precisão de margem, algo importantíssimo para um protesista, que vários bons scanners que custam 150, 180, alguns até 250 mil reais, vários desses scanners que têm excelentes comportamentos, como vocês podem ver aqui. Por exemplo, uma Prime Scan, um scanner excelente, na faixa de 230 a 250 mil reais. Você pode ver aqui, mas quando nós comparamos com outros scanners e comparamos aqui o Medit, nós vemos que ele é um scanner que está muito próximo de um scanner tão caro e de alta qualidade, mas concorrendo de igual para igual e até melhor em algumas situações do que scanners que têm custo muito mais elevado, com outros tipos de custos agregados. Então veja, quando nós comparamos com excelentes scanners do mercado, onde ele se posiciona? Se posiciona como um scanner de alta precisão de superfície, alta precisão de margem. De fato, este outro estudo mostra, em uma comparação com ótimos scanners, como o i500 tem uma relação de precisão e de estabilidade na malha dimensional muito grande. Quanto mais azul e menos pontos verde, amarelo e vermelho tiver este modelo, que é um modelo já representando distorções de malha em relação ao controle, mais preciso é o escaneamento. Aqui, olhando em detalhes, você percebe a diferença entre este scanner Medit 500 e este outro scanner, mostrando que ele é um scanner que tem alta precisão. Você tem sempre as referências aqui embaixo, você vai ver que são revistas com alta qualidade de publicação. Veja no escaneamento de arcada, novamente aqui, quanto mais azul você tem, mais preciso foi a cópia dessa arcada de forma digital, e você vê aqui um resultado muito bom do Medit 500, mais uma vez, nesse estudo. Quando nós verificamos também esta qualidade, esta veracidade em relação ao que ele escaneia, nós vamos ver que, de novo, ele é um scanner de alta veracidade, um scanner que está comparado com os melhores scanners do mercado e com todas as suas características, com toda a sua agregabilidade que ele tem em relação ao que ele pode oferecer ao usuário. Então você tem mais estudos mostrando essa alta qualidade. Veja esse estudo comparando de novo a qualidade de malhas em preparos com paredes e sem paredes. Você verifica de novo, conforme vai subindo para amarelo e vermelho, mais distorção em relação ao original. Verifique o resultado para o Medit, tanto com paredes como sem paredes. Veja que é um excelente resultado dentro de dois outros scanners, que são scanners já consolidados há muitos anos também no mercado. De fato, quando a gente vê análises em valores absolutos, nós vemos realmente resultados muito interessantes deste scanner em comparação com os demais scanners.
Veja esse estudo, um dos estudos mais interessantes que eu encontrei falando de precisão, modificando diferentes bons scanners e diferentes tipos de substrato, porque um scanner não escaneia só um substrato, às vezes escaneia dentina, às vezes escaneia um preparo que está em esmalte, às vezes escaneia ali uma resina, e ele tem que ser homogêneo nos resultados. Veja só, quando nós comparamos esses diversos tipos de substrato, há scanners que têm alta variação nesse tipo de escaneamento. Mas quando nós olhamos scanners de alto custo, nós vamos ver que esses scanners têm pouca variação e é uma variação linear. E ali está o Medit, mais uma vez, mostrando a sua qualidade dentro desse grupo dos scanners de alto custo, mas com alta qualidade na geração da sua malha. Então você tem aqui especialmente os resultados para precisões em HD destes diferentes substratos, onde o scanner se comporta de maneira muito legal, muito significativa, a dar ao dentista um resultado bem interessante. Veja esse outro estudo, um estudo também muito contundente ao comparar diversos scanners e fazer comparações de distâncias lineares e distâncias cruzadas. E quanto mais próximo do zero, mais preciso é aquilo que o scanner conseguiu obter. E veja o resultado do Medit 500, tanto nas distâncias lineares quanto nas distâncias cruzadas. Veja o resultado dele, eu vou trocar aqui a minha ponteira para que nós possamos enxergar ali com detalhes o resultado desta bolinha do Medit em relação à linha zero, e aqui mais uma vez a bolinha dele em relação à linha zero. Você tem ele se comportando dentro da linha com os melhores scanners do mercado e com toda a qualidade que ele pode oferecer, tanto em distâncias lineares quanto em distâncias cruzadas. Mais uma vez, um excelente resultado para esse scanner de apenas 2 anos. Assim, quando eu vi na literatura que esse scanner brigava com os grandes scanners com alta qualidade, em alguns estudos sendo melhor, em outros estudos sendo comparáveis a esses bons scanners, foi hora de sentar e estudar o plano de investimento e o ROI, que é o retorno sobre investimento que esse aparelho poderia me dar, para então tomar uma decisão de investir ou não nesta marca específica. E o que eu levei em consideração? Quero expor aqui como eu pensei nesse processo. O primeiro item que eu levei em consideração: ao comprar esse scanner, ele tem que ser meu. Eu não compactuo com a ideia, e o mercado brasileiro também é muito seletivo em relação a isso, de eu comprar esse scanner e ter taxas e mais taxas e mais taxas para pagar. Ora, se eu comprei esse scanner, se eu fiz esse investimento, que não é um baixo investimento, isso tem que ser um ponto final. Ou ele é meu ou ele não é. Eu não posso comprar um scanner e manter uma parceria com uma empresa financeira. Então, essa foi o primeiro ponto de decisão. Comprei esse scanner, ele é meu? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto de decisão para o plano de investimento. Tecnologia muda muito rapidamente, você sabe disso. Você tem aí o seu smartphone e às vezes você compra hoje o que há de mais moderno, daqui 2 anos vários programas nem estão mais rodando nele, você é obrigado a atualizar. Agora imagine ter que fazer isso de forma tão rápida em sistemas de altíssimo custo, como é o caso dos scanners intraorais. Então uma coisa que eu pensei, ora, uma vez comprado esse scanner, ele tem hardware adequado para ficar por um bom tempo sem se tornar obsoleto? Ponto 1. Ponto 2. Se muito deste hardware é aprimorado pelo software, eu terei que pagar para cada atualização de software? Ou essas atualizações vão ser gratuitas? Porque se elas forem gratuitas, eu dou mais tempo de usufruto dessa tecnologia sem ela se tornar obsoleta. Isso para mim foi um dos pontos de maior força de decisão. Por quê? Porque eu não quero, obviamente, fazer um alto investimento que daqui 1, 2 anos a própria empresa me diga, olha, troca tudo, perdeu tudo e vamos mudar porque todo o processo mudou. Ou, olha, você pagou tanto num scanner e agora invista quase 30%, 40%, 50% disso de novo em menos de 2 anos, porque agora o nosso novo software consegue melhorar a performance deste aparelho que você já tem, só que para isso você vai ter que pagar de novo. Então isso é um ponto que me levou, que para mim foi muito importante na tomada de decisão. Terceiro ponto muito importante. Obviamente, para que este ROI, esse retorno sobre investimento, se faça de maneira a não descapitalizar de forma agressiva o profissional, você precisa de empresas que aceitem formas flexíveis de pagamento sem juros abusivos. Isso foi um outro ponto, porque muitas vezes você vê
vendas que são atreladas a pequenas formas de parcelamento, 3, 6 vezes, e muitas vezes quando você precisa de um plano dilatado para você não se descapitalizar, os juros são exorbitantes. Então esse foi o terceiro ponto que nós levamos em consideração. Para que isto tudo também se pagasse, nós fizemos cálculos de ROI, desse retorno sobre o investimento. Veja só os cálculos que serviram para mim, espero que sirva para você. Qual a economia que eu teria de materiais? Pelo meu cálculo, eu teria uma economia de materiais de moldagem de aproximadamente R$600 por mês. Outra coisa que eu levei em consideração, a Smart Dent ofereceu um suporte para fresagem de peças unitárias em blocos híbridos, em resinas híbridas, que são, para mim, o que há de melhor em cimentação adesiva de dentes posteriores unitários, especialmente dentes que vão receber overlays, tabletops, onlays. Então, quando eu fiz o cálculo com eles, o custo sairia em torno de R$200 a R$230 hoje, o elemento, e quando eu comparo isso ao que eu já pagava em relação a blocos híbridos, em blocos cerâmicos, para os mesmos dentes, mas para outro laboratório, eu estava falando de uma diferença aí de pelo menos R$200 por elemento. No mínimo de R$200. Algumas vezes chegava, dependendo do laboratório, a R$300, R$400 de diferença. Ou seja, eu pagava R$500 a R$600 um elemento, uma overlay em cerâmica para um laboratório e pude agora, através da central de fresagens da Smart Dent, pagar R$230 num elemento fresado com um bloco híbrido, para que esse bloco pudesse então ser utilizado de forma imediata numa cimentação muito mais tranquila do que é uma cerâmica. Ou seja, de 600, 500 para 250, eu estou falando aí de uma diferença que pode variar entre 200, 300 até R$400. Se a gente pegar numa faixa de uma diferença simples de R$200, num volume de 10 elementos ao mês, eu já estava com uma economia, sem mudar o meu caixa, meu fluxo de serviço, de R$2.000 por mês. Ou seja, eu estou chegando quase na parcela do scanner por mês. Economia com a produção de enceramento e modelos de mocap. Por quê? Porque ao conversar com a Smart Dent, fui convencido e colocou-se ali na clínica todo um sistema que envolvia o scanner, uma impressora 3D e um software CAD chamado Exocad, onde hoje eu consigo fazer enceramentos de forma muito rápida e imprimir modelos a um custo de R$25 por modelo, já com este enceramento, coisa que eu pagava muitas vezes por volta de R$800 a R$1.000 por um técnico, numa média de R$100 a R$180 por dente encerado. Este enceramento na nova versão do Exocad, depois de um treinamento, um profissional que está treinado, leva em torno de 10 a 15 minutos para ser feito, para que você tenha um primeiro estudo na forma de um mocap e possa apresentar isso ao seu paciente. Qual é o encantamento disso? Isso não tem custo, não tem preço, né? E várias vezes ouvi pacientes perguntando: você trabalha com fluxo digital? Como é que é essa sua prática digital? Então, esse encantamento do paciente, esse valor agregado, quanto que é? Isso não tem como mensurar, mas eu sei que tem um impacto muito positivo. Outro ponto, existem outras infinitas possibilidades de usar o scanner quando você faz um investimento de aproximadamente R$4 a R$7.000 extra para colocar ali uma impressora 3D agregada a esse fluxo. Isso torna o fluxo altamente rentável dentro de um consultório. Para você ter uma ideia, uma placa mio-relaxante feita neste fluxo de um scanner intraoral com uma impressora 3D e um software como o Exocad, que pode ser até na versão chairside, você faz todo esse processo de escaneamento e desenho da placa em aproximadamente 25 minutos. Em 1 hora essa placa está impressa a um custo de menos de R$40 de material, podendo ser instalado de forma imediata no seu paciente, com praticamente ausência de ajustes intrabucais. Quanto isso pode ser vendido? A quanto isso pode ser vendido? 2 placas dessa por mês? Nós estamos falando praticamente de pagar a parcela de um scanner como esse. Assim, é possível fazer muito mais com o digital e foi por esses motivos que eu acabei escolhendo o Medit ao olhar aqueles 3 tópicos e vendo como esse ROI poderia retornar esse investimento. O que esse scanner tinha de diferencial? Ele não tem limite de quadros, ou seja,
Alguns scanners, quando você tem várias capturas sendo feitas, o software já começa a dizer, ó, para, e ele começa a ter problema. Claro que isso depende muito do computador, mas num computador normal a gente tem visto que muitas vezes com 4.000 quadros ele ainda cria um excelente escaneamento sem limites, onde você consegue trabalhar de forma muito leve, muito fácil com essas malhas criadas. Ferramentas didáticas, ele permite que você reveja o seu escaneamento em tempo posterior ao escaneamento, como se fosse um escaneamento visto em tempo real, mostrando aonde você passou a ponta do seu scanner. Isso facilita muito tanto a tua curva de aprendizado, mas especialmente também para aqueles que são professores no uso de ferramenta didática. Análise de oclusão, nós que somos apaixonados por oclusão, estamos fazendo praticamente esse fluxo totalmente digital dentro de um Exocad, utilizando o articulador virtual e fazendo toda aquela análise de montar em RC, verificar o contato prematuro, entender o que está acontecendo com essa oclusão, tudo de forma muito prática, muito rápida, para ser apresentado de forma impressionante para o paciente. Ele permite o scan em HD, você vê aqui embaixo a ferramenta do HD, você localiza onde você quer para que você não pese a malha, então você escolhe onde você quer. Permite um pré-scan, às vezes você quer escanear em formato de um dente antes do preparo, para depois fazer um enceramento casado, ele permite isso. Às vezes você quer rebater um outro dente para esse dente, né, um dente homólogo, pré-escaneamento, ele permite isso. Ajuste de profundidade, essa é uma ferramenta que eu só vi no Medit de todos os scanners que eu testei. Você pode escolher se você quer que ele captura a superfície, ou seja, aquilo que está próximo da ponta ou aquilo que está mais distante, chegando a uma profundidade de 21 milímetros de captura. O que é fantástico, você decide o quanto você quer, favorecendo muito a dinâmica de escaneamento, seja em algum momento para escanear superfícies próximas da ponta, em outros momentos para escanear superfícies profundas como sulcos ou até mesmo núcleos intrarradiculares. Filtro de cor, onde você pode escanear peças na mão, selecionando, utilizando uma luva azul e dizendo para o scanner, não quero que você reconheça a cor azul, e ele automaticamente elimina o azul da luva e apenas escaneia o restante. Isso é muito interessante. Filtro de interferências, onde através da inteligência artificial já elimina, caso você pegue sem querer um pouco da língua, um pouco de bochecha, esse filtro que você vê aqui embaixo. Ou se você quiser, por exemplo, um escaneamento só de dentes, você tira também o escaneamento gengival. Aqui você não precisa fazer malabarismo, ele já tem a ferramenta de escanear moldagem direto e inverter esse scanner e casar esse escaneamento da moldagem com o escaneamento. Suponhamos que você fez um escaneamento real da arcada e lá o teu preparo você ainda não achou que chegou num resultado satisfatório. O que você pode fazer? Você pode, já que estava com fio, puxa parcialmente uma moldagem com leve e pesado e com o escaneamento da boca aqui aberto, clica no modo escaneamento de moldagem, escaneia a moldagem, automaticamente ele já percebe e detecta qual é a área, já casa essa área com a área do dente real e já inverte essa malha para ela se tornar um modelo positivo e complementa as falhas que porventura existiam no seu escaneamento. Essa é uma ferramenta espetacular para os protesistas. Bloqueio de brilho, o que te permite escanear superfícies metálicas, como oclusais metálicas, brackets ortodônticos e tudo mais. Uma relação de inteligência artificial com scan bodies, você carrega, ele já tem alguns na biblioteca, você carrega a biblioteca de scan body para o seu computador e a hora que você vai fazer o escaneamento de um scan body, você chama e automaticamente ele puxa o scan body e já dá um match, já casa com o scan body no teu modelo. Isso é muito prático e muito rápido para que você já mande isso para o teu técnico sem permitir que o técnico faça esse match e possa ali posicionar de forma errada. Outro ponto importante, o mapa, o Reliability Map, esse mapa de confiabilidade, para você saber exatamente ao clicar aqui nesta bolinha colorida se o escaneamento, porque às vezes tem scanners que você escaneia e você vê lá a arcada colorida. Mas será que a malha está boa? Quando eu coloco no Reliability Map, eu vejo se a malha está boa, coisa que às vezes você não consegue enxergar apenas com uma imagem colorida. É um scan real, ou seja, ele não fica por inteligência artificial tentando fechar buraquinhos quando você coloca, por exemplo, num modo de alta velocidade.
Ele faz o inverso, escaneia o que é. E se você acha que tem áreas que não precisariam, que poderiam ser fechadas automaticamente, você dá um clique e pede para que o software depois faça esse fechamento de áreas não críticas, sem você ser iludido que está escaneando em alta velocidade, mas com um fechamento de malha artificial, o que obviamente tira a precisão do modelo. Funciona como uma câmera intraoral para fazer fotos, tem ferramentas fantásticas como o Medit Compare, onde você consegue comparar o que aconteceu com uma cervical ao longo dos anos, o que aconteceu com um rebordo, o que aconteceu com um enxerto, ou seja, você escaneia hoje, escaneia daqui 6 meses e casa no software e o software diz aonde perdeu, aonde ganhou nesse período. Ele até chega a mostrar aonde tem brilho, aonde perdeu o brilho, algo fantástico no Medit Compare. Esta ferramenta, para nós protesistas, uma ferramenta espetacular, o Crown Fit. Você escaneia um preparo, uma coroa, envia para o laboratório. Quando vem a peça, você pede para o laboratório, me mande também o desenho digital dessa peça. Você abre o Medit Crown Fit e você escaneia a peça que você acabou de receber e ela vai casar a peça com o desenho que ele fez. Ou seja, será que o que ele desenhou no computador, a fresadora fez de forma idêntica? Então esse é o primeiro casamento. Depois ele vai casar a peça com o teu preparo. É como se você colocasse um fit checker ali, né? Uma borracha, ou pintasse, opa, deixa eu ver por que não está descendo, aonde está interferindo. É um fit checker digital. Ele vai mostrar, olha, agora que você escaneou o interior da coroa e eu tenho aqui o scanner do preparo, se eu tentar descer vai pegar aqui, aqui e aqui. Você simplesmente olha a imagem e tira nas áreas afetadas. Espetacular esta ferramenta. Medit Ortho, permitindo simulações de movimentos ortodônticos por etapas para mostrar e convencer o teu paciente sobre melhoras no tratamento com o tratamento ortodôntico. E o Medit Smile Design, que vem sendo atualizado. Todos esses programas vêm sendo sempre aprimorados de forma muito rápida pela empresa, que é para que você faça ali também o desenho digital do teu sorriso e possa apresentar isso ao teu paciente. Essas são ferramentas do Medit. Então você tem aqui algumas imagens, né, do Scan Body, já capturado por inteligência artificial e linkado com o que estava sendo feito. Aqui você vê o escaneamento em HD selecionado apenas para aquela área, para que o modelo fique leve ao ser gerado. Você vê aqui a inversão da moldagem já aplicada sobre os dentes, fazendo esta complementação através do scan de moldagem. Aqui você vê a qualidade das fotos de uma câmera intraoral. Você vê aqui a análise de oclusão, onde você pode ver espaços, pontos de contato, quem são os prematuros. Aqui você vê o replay do scan, mostrando a ponta, e ele vai mostrando um vídeo de como foi o teu último escaneamento, para que você melhore a tua performance. Eu posso utilizar isso, mostrando para o teu paciente, ou até mesmo para professores fazerem uso didático dessa ferramenta. E aqui o scan pré-operatório, você escaneia pré e pós e consegue visualizar uma malha sobre a outra, ver se preparou de mais, preparou de menos e pode assim otimizar o seu processo. Alguns insights como mostrando aqui capturas reais de overlays profundas, geométricas, veja lá a profundidade dessa distal e a captura para que esta overlay possa depois ser desenhada de forma muito rápida num programa como o Exocad. Eu entendo que não há nenhum fluxo de nenhuma empresa que bata a relação que você consegue de desenho com este software chamado Exocad. Tanto é que este é o software eleito pela esmagadora maioria dos protéticos que lidam com o desenho CAD, porque é um software de várias possibilidades de desenho, e isso casado com o Medit, casado com esse scanner intraoral, isso cria um leque de oportunidades no consultório inimagináveis, sem sombra de dúvida. Foi o melhor investimento que nós fizemos na clínica, montando esse casamento Medit com Exocad. Veja aqui uma ferramenta interessante que nós temos utilizado em parceria com cirurgiões ortognatas. Você faz o escaneamento, ele já põe nesta planilha para você enviar como se fosse uma documentação, mas você pode observar coisas que você não consegue muitas vezes ver no engrenamento manual de modelos e muito menos na boca, como por exemplo, o quanto ainda falta para o engrenamento dessa oclusão, caso isso seja feito no pré-operatório,
quem são os toques, veja os pontos, né? Veja esta cúspide, essa imagem palatina de uma cúspide que está em toque de desoclusão das demais por esta relação, sabendo agora e orientando o ortodontista aonde ou qual tipo de movimentação ele tem que fazer para corrigir isso e favorecer o engrenamento dos demais dentes. Ou seja, a análise se torna muito mais precisa, de forma muito mais direta e favorece demais o tempo de trabalho, tanto para clínicos quanto para os seus pacientes. Veja o escaneamento de coroas. Fantástico, a profundidade que esse scanner consegue ler. Veja a profundidade desse preparo e como esse scanner capta todas essas áreas para que ela possa realmente ser trabalhada depois em desenhos CAD e possa assim gerar peças extremamente favoráveis para o nosso dia a dia. A aplicação clínica desse fluxo digital, então, ocorre de forma espetacular para quem já está acostumado a fazer um bom fluxo analógico. Quando nós colocamos todos esses processos agregados na mesa para tomar uma decisão, nós ficamos com o i500 da Medit. Por quê? Porque esta relação que a Smart Dent montou para nós, de termos o scanner, um exocad e uma impressora, resolveu muita coisa nesse fluxo de trabalho digital e associou ali algumas das características que eu citei, como por exemplo, esse scanner não tem anuidades. Sempre ele trabalhou dessa forma. Em todos os mercados do mundo, em vários países, não há modificação de trabalho, é uma filosofia da empresa. Você comprou, é seu. Um segundo fator, a empresa te garante atualizações lifetime gratuitas. Enquanto ela atualizar o software, enquanto ela mantiver novidades, você recebe isso sem custo algum por essas atualizações. E os usuários de Medit de 2018 relatam um aumento considerável de performance cada vez que essas atualizações são feitas, tornando essas atualizações um atrativo enorme no mercado mundial para este tipo de scanner. Para este scanner Medit i500, onde o usuário se sente seguro em saber que o investimento dele não vai se tornar obsoleto em curto prazo. Esta associação permite diversas possibilidades de trabalho dentro do seu dia a dia clínico, sem se descapitalizar pelos planos que a Smart Dent nos ofereceu para pagarmos isso em médio prazo, para que você possa realmente fazer um trabalho planejado de investimento e de retorno desse investimento. Quero mostrar para você a realidade clínica de casos que estão sendo realizados nesse fluxo digital através desse processo. Acompanhe esse caso para você ver como reabilitador o que pode ser feito. Um caso de um paciente jovem com uma demanda reabilitadora, com uma necessidade de rapidez para essa reabilitação, tanto pela situação que se encontra em boca quanto pela disponibilidade que ele tinha. Isso hoje tem se tornado uma rotina nos consultórios. Muitas vezes nós recebemos pacientes de outras cidades, outros estados, até mesmo de outros países, e às vezes nós temos que resolver muita coisa em tempos curtos, coisas que se nós trabalhássemos num fluxo analógico seria praticamente impossível. Essa era uma demanda desse paciente. Veja a perda estrutural. Na investigação da perda estrutural, nós chegamos à conclusão que era uma perda por atrição e por corrosão, por erosão ácida, erosão essa que foi diagnosticada por meio de uma análise com um gastro, um médico gastro, definindo um refluxo gastroesofágico, motivo pelo qual você vê essa perda de brilho do esmalte clássico de ataque ácido, de perimólise, e esta perda rampante na região lingual desses dentes, o que mostra realmente a ação de refluxo nessa área. Conduta, o paciente está na cadeira, veja só o processo, esse fluxo andando. Nós vamos escanear esta arcada, então depois de fazer a primeira correção preventiva, profilaxia, nós vamos escanear essa arcada. Então você está vendo ali o escaneamento. Esse escaneamento com o Medit é extremamente rápido, por volta de 3 minutos, 2 minutos por arcada. É um escaneamento realmente rápido. Veja lá, inclusive no Reability Map, já me mostrando as áreas que precisa manter o escaneamento otimizado para obter essas imagens. Está aqui o nosso portfólio inicial de imagens. Com essas imagens, com este registro de oclusão, agora nós podemos, com calma, analisar e colocar isso através de um trabalho CAD. E o que nós vamos fazer? Vamos casar
o analógico e o digital. Lembra que o digital é uma ferramenta poderosíssima na mão de bons conceitos analógicos. Nós fizemos um ensaio restaurador em um único dente, definindo ali ao vivo tamanho, formato, posição da borda incisal, para que o paciente fizesse essa análise junto com a gente, e essa é a vantagem do digital. Você, em poucos segundos, escaneia isso, e você tem agora o primeiro modelo e esse segundo modelo, onde você pode recortar esse dente e inserar, como se estivesse tirando daqui e colocando no outro, este tamanho, este formato, e replicar isso de forma digital, às vezes até copiando e colando um lado e o outro, favorecendo essa dinâmica de trabalho. Você também pode procurar bibliotecas de dentes naturais que tenham esta característica de proporcionalidade, com detalhes até mais naturais. Isso favorece muito esse planejamento inicial, isso favorece muito o andamento rápido do fluxo reabilitador. Então você vê aí as imagens. Essa é uma captura que não leva 20 segundos, 30 segundos no máximo de um modelo parcial. Planejamos analogicamente a nova dimensão vertical e agora? Agora vamos transformar isso em digital. E a melhor situação é escanear esta espessura, este espaço criado pelo GIG, que será o espaço da nova dimensão vertical desse paciente. Então, um bom dentista vai definir isso de forma analógica e transportar isso digitalmente, aonde você elimina a moldagem do superior, a moldagem do inferior, o gesso, você elimina a distorção de um registro do próprio material, depois do reencaixe, ou seja, tudo isso já está ausente de distorções. Esta precisão é fantástica. Essas reabilitações bem conduzidas, elas são para ajustes mínimos ou inexistentes de oclusão quando o processo é bem controlado. Veja lá como é que fica o resultado deste escaneamento, já com a abertura correta da dimensão vertical. Vamos para os híbridos. Custo reduzido, alta performance, assim são fresadas as palatinas que foram apenas desenhadas de forma aditiva, acrescentando-se nessas regiões que ele tinha perdido, para que então elas pudessem ser cimentadas e o paciente pudesse ter uma análise estética funcional numa foto de rosto. Ele já avalia o seu rosto e já chega à conclusão: gostei do tamanho, ou não, reduza um pouco esse tamanho, você faz os ajustes dentro do que é possível para que você possa avançar. Então veja, ensaio estético, funcional, imediato. Nós estamos falando disso acontecendo praticamente no mesmo dia deste primeiro atendimento. Os posteriores, que também foram fresados enquanto nós trabalhávamos a cimentação desses anteriores superiores e essa análise estética, os posteriores estavam sendo fresados numa central de usinagem aqui da Smart Dent, para que nós pudéssemos ter, depois de uso de stents, esse tipo de resultados de várias peças, cada peça produzida na faixa aí de 12 a 16 minutos de fresagem, mais 10 minutos de pós-processamento, fazendo ali uma reescultura de uma área ou outra e uma pintura e o polimento. Você tem aí essas peças prontas, algo realmente rápido para que pudesse então ser cimentado. Veja, no segundo dia nós já estávamos com as conchas todas linguais cimentadas, todos os posteriores cimentados, as vestibulares trabalhadas ao final do segundo dia com resina direta, aplicando sobre aquela reconstrução do bloco híbrido e já fazendo a análise de oclusão desse paciente no ato da instalação. Um resultado imediato, um resultado de 2 dias de trabalho para você ter esta oclusão, como nós vamos mostrar neste equipamento, o OcluSense, esta oclusão sem nenhum ajuste. Cimentou, colocou o aparelho e disse: morde, fecha. Veja a quantidade de pontos que nós temos ali quando ele começa a bater, começa a fazer o apertamento e você vê vários pontos já, ou seja, você já tem um equilíbrio próximo, verifica algumas áreas, como ali está me mostrando, áreas de quadrante, o quadrante 1 posterior estava um pouco mais forte, vamos ali especificamente, tiramos ali 1, 2 pontos, veja agora, num único ajuste, como a gente consegue um equilíbrio de vários pontos. Esta precisão dos sistemas digitais é realmente fantástica para aqueles que trabalham em relação à oclusão. Aqui você vê o resultado do facetamento direto. Por que não
casar as tecnologias, extrair o melhor dos dois mundos. Todo o setor posterior, as palatinas com materiais CAD/CAM e canino a canino, um trabalho artesanal valorizado pelo nosso paciente, feito com incrementos de resina composta direta. Você vê aqui o resultado já numa acomodação tecidual, veja o polimento, a naturalidade do resultado das esculturas e das texturas e do brilho atingido no resultado final. Veja aqui já com assentamento gengival, hidratação desses dentes, esse novo sorriso em 2 dias de trabalho. Oclusão estável, devolvida a relação de força, de função e de estética do nosso paciente. Você tem aqui como esses híbridos realmente são fantásticos na mimetização da cor em resultados parciais. Veja que bela mimetização de cor esses materiais têm com o substrato, como eles realmente têm uma qualidade, e os estudos mostrando a sua alta resistência, especialmente em pacientes bruxistas, fora a facilidade técnica em relação a uma cerâmica na cimentação, no ajuste, no polimento e, se precisar, até mesmo em futuros reparos. Terminado o caso, o que nós fizemos? Mais uma vez, veja lá o escaneamento, aqui um replay de escaneamento com o Medite 500, fazendo agora o escaneamento da reabilitação finalizada, tomando aqui todo o cuidado de ter esse escaneamento não só como uma documentação, para que ao longo dos anos nós avaliemos como isso se comporta, mas também para que nós possamos ter a confecção de uma placa miorrelaxante impressa. Isso é fantástico no fluxo digital. Veja lá o registro já feito na altura que eu quero a minha placa. Então, como era o caso, como ficou o caso, o registro já na altura ideal da placa. Fazemos esse registro desta forma, utilizando um leaf gauge, veja lá, registrando com a placa em posição, com o leaf gauge em posição. E assim nós temos a distâncias exatas, sem a interferência de registros que podem distorcer o processo, para que nós possamos imprimir em uma questão de 15 minutos. Essa placa é desenhada num fluxo chairside no Exocad. 1h05 de impressão para uma placa como essa, mais 20 minutos de pós-processamento, ou seja, em menos de 2 horas, teu paciente tem uma placa que se assemelha muito a uma placa que precisaria ser encerada, incluída, prensada, desincluída, ajustada, polida. Isso é feito de forma extremamente rápida e com esta precisão que você está vendo aqui, tanto no encaixe da placa, quanto no engrenamento imediato desta mordida pelo paciente, já tendo o contato de vários dentes, como você vê nesse vídeo, quando você pede para o paciente encostar e apertar. Sem ajustes, do jeito que essa placa saiu da impressora, é isso que você está vendo aí neste resultado. Isso é o que o sistema digital pode oferecer, uma reabilitação completa de qualidade, quando bem planejada, em apenas 2 dias, para que você possa favorecer a rentabilidade do teu consultório, aumentando a qualidade e a velocidade do teu fluxo digital de trabalho. Esse era o objetivo dessa aula. Espero que você tenha gostado. Está aqui um contato para que você possa conhecer mais sobre o nosso trabalho. Se você é clínico, se você é paciente, espero um dia poder encontrá-lo pessoalmente. Espero que esta aula possa, através do conhecimento, te ajudar a fazer boas escolhas, possa sim transformar a tua prática clínica. Esse é o meu desejo. Um forte abraço. Fique com Deus.